Vamos dar início aos trabalhos do último dia deste evento, com uma mesa redonda sobre o tema Direitos Fundamentais e Inteligência Artificial, com a moderação do professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, Gonçalo Castro. Usarão da palavra a professora da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, Alexandra Silveira, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Domingos Soares Farinho, e a juíza de Direito, Sofia Vengróvios. Bom, muito bom dia a todos. Só fazer uma pequena correção. Eu serei provavelmente das únicas pessoas aqui que não sou ainda professor. Sou efetivamente estudante e também serei das poucas pessoas aqui que não sou formado em Direito. Eu sou do Instituto Superior de Economia e Gestão. Estou atualmente a estudar uma área completamente diferente, que é a Economia Internacional e as questões comerciais, mas queria em primeiro lugar agradecer ao Conselho Superior de Magistratura e ao Centro Nacional de Inovação Jurídica pelo convite para moderar este painel sobre inteligência artificial e direitos fundamentais. Como foi dito, comigo tenho a doutora Alexandra Silveira, que é professora na Universidade do Minho, com trabalho desenvolvido na área dos direitos fundamentais e Estado de Direito. À minha esquerda tenho a doutora Sofia Vengróvios, a juíza de Direito do Conselho Superior de Magistratura, e na ponta, à minha esquerda, tenho o professor Domingos Soares Farinho, que é advogado e é professor na Faculdade de Direito de Lisboa e trabalha sobretudo nas áreas do direito público e do setor social. Bom, espero que estejam todos restabelecidos e descansados do dia de ontem, e hoje, como disse, nós falaremos de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, segundo o Diário da República, são as posições jurídicas básicas reconhecidas pelo direito português, europeu e internacional, com vista à defesa dos valores e interesses mais relevantes que assistem às pessoas singulares e coletivas. Eu suponho que não esteja a dar novidade nenhuma a esta plateia. Entre outros, o Diário da República informa-nos também que o Estado tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais e de tomar medidas para os concretizar, quer através de leis, quer nos domínios administrativo e judicial. Portanto, o nosso objetivo hoje será, acima de tudo, perceber se o nosso Estado de Direito e os nossos mecanismos legais estão a acompanhar a velocidade da inteligência artificial, quer no setor privado, quer no setor público, mas, acima de tudo, no setor judicial. Portanto, começando, eu dividi o painel em três partes, uma primeira ronda com uma pergunta geral, uma segunda ronda com algumas bolsas de perguntas que foram previamente definidas e, no fim, teremos espaço para perguntas do público. Portanto, começarei pela primeira questão, e que será endereçada à doutora Alexandra Silveira, que é: qual é o maior desafio que a inteligência artificial coloca atualmente aos direitos fundamentais? Então, muito bom dia. Eu começo por agradecer a amabilidade do convite, feito pelo Conselho Superior da Magistratura, aqui na pessoa do senhor vice-presidente, e também um agradecimento muito especial à doutora Laura Perdigão, que tem sido incansável. E cumprimento, claro, os meus colegas de painel e a audiência. Vejo aqui rostos tão queridos e amigos. Muitíssimo obrigada pela vossa atenção. Sempre que me convidam para falar desses temas de direito e inteligência artificial, ocorre-me a metáfora de Hannah Arendt, que nos impele a pensar sem corrimão. A Hannah Arendt explicava que, à medida que nós subimos e descemos os degraus de uma escada, nós podemos sempre segurar no corrimão para não cair. Mas, na sequência do totalitarismo, ou seja, do colapso político, e na sequência do Holocausto, ou seja, o colapso moral, os europeus haviam perdido este corrimão. E, por isso, diante da ausência de referências que lhes pudessem servir de algum apoio, diante da barbárie, do inusitado daquelas circunstâncias, importava pensar sem corrimão. Mas por que essa metáfora de Hannah Arendt, quanto a pensar sem corrimão, releva num colóquio sobre inteligência artificial? Releva porque é a primeira vez na história da humanidade que nós lidamos com tecnologias que aprendem e decidem por si mesmas. E é aqui onde reside o maior desafio para os direitos fundamentais. Embora um algoritmo de aprendizagem seja, grosso modo, uma sequência de comandos relativamente explicável, o resultado a que chega, ou seja, a inferência, pode não ser explicável ou é dificilmente explicável. Muitos sistemas de inteligência artificial, em particular aqueles que são baseados em redes neuronais complexas, estão aqui grandes especialistas na matéria, ou em técnicas avançadas de aprendizagem automática, são opacos, são difíceis de interpretar, mesmo por especialistas. E, nestes casos, compreender a razão pela qual um algoritmo selecionou certos padrões, ou ponderou determinados dados, ou fez uma dada previsão,
pode ser extremamente complicado, dificultando a detecção de enviesamentos, mas também de erros, de injustiças, bem como responsabilidades pelos danos causados. Ora, isso não se compadece com um Estado de Direito procedimentalizado, precisamente para que os indivíduos possam acompanhar e, porventura, contestar as várias fases de um processo decisório cujo resultado lhes é desfavorável. Num Estado de Direito, a explicação sobre a decisão que nos afeta é essencial à prova do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Além disso, é preciso acautelar o impacto da inteligência artificial sobre a própria dinâmica da jurisprudência, porque a inteligência artificial pode levar à excessiva padronização da jurisprudência e a consequente estagnação do direito, que se desenvolve a partir também da própria criatividade do juiz e do caso concreto. Não é? E isto tudo nos impele a pensar sem corrimão, também em termos jurídicos. Eu dou-vos um exemplo concreto das dificuldades regulatórias, e encerro com isso para a segunda questão. Eu dou-vos um exemplo muito concreto das dificuldades regulatórias com as quais nós estamos confrontados. O regulamento da inteligência artificial, de que, se tiver tempo, gostaria de falar de alguns artigos mais tarde, foca-se nos sistemas de inteligência artificial e na finalidade que é dada a estes sistemas. O processo é este. No entanto, durante o processo de negociação que culminou na adoção do regulamento da inteligência artificial, surge a inteligência artificial generativa, que certamente já devem ter falado exaustivamente no dia de ontem, cujas potenciais finalidades são impossíveis de prever. E o legislador acabou por concluir, então, pela insuficiência das soluções, entretanto, encontradas até então. E teve de conceber, assim, de uma hora para outra, uma solução regulatória a nível do próprio modelo matemático, ou seja, num momento de desenvolvimento prévio à integração do modelo no sistema de inteligência artificial. Criou-se, assim, no regulamento, o conceito de modelo de inteligência artificial de finalidade geral, que não tinha sido originariamente previsto. Qual foi a lógica regulatória do legislador? Ora, não sendo possível a regulação, ou a regulamentação, melhor dizendo, do sistema, com base na sua finalidade, então era preciso garantir que qualquer sistema construído com base num modelo de finalidade geral estava minimamente regulado. Ou seja, se não se pode regular o edifício, então o legislador tentou, pelo menos, regular os materiais para a construção do edifício. Conclusão, com este exemplo, nas atuais circunstâncias de frenesim tecnológico em que nós estamos, qualquer regulamentação ensaiada é, inevitavelmente, insuficiente. E nós vamos ter de conviver com isto, e tanto quanto possível, sem dramas. E é por isso que estamos aqui a interagir com os engenheiros informáticos, é algo que eu já faço há muitos anos, está aqui o Paulo Novaes e a sua equipa com a qual eu trabalho há bastante tempo, para minha honra, porque de outra forma não chegamos lá. Muito obrigado. Endereço a mesma pergunta à doutora Sofia. Qual é para si o maior desafio? Muito bom dia a todos. Não vou cumprimentar um a um para abreviar o tempo. Já há muitos que me conhecem e há muitos que eu já tenho o gosto de conhecer e trabalhar. Só dizendo de uma forma muito curta, ontem já se falou muito sobre direitos fundamentais, intervenções brilhantes, diria, muito interessantes. Claro que o tema acaba sempre por ir bater aos direitos fundamentais. Se quiser dizer assim um maior desafio, em termos muito sintéticos, diria que o maior desafio, nomeadamente quando falamos com o pessoal da tecnologia também, que é um cruzamento muito interessante que temos agora que fazer, é de facto não perdermos o domínio sobre esta evolução tecnológica, que é a uma velocidade que o direito não consegue acompanhar e aqui, se não conseguimos acompanhar, não conseguimos desenvolver uma inteligência artificial responsável, uma inteligência artificial centrada no ser humano, que é o objeto do regulamento e que eu penso que é o nosso desejo, e foi o desejo da União Europeia, ao aprovar este regulamento em tempo recorde, dar esse sinal claro
e que eu penso que foi importante, não obstante as críticas e tudo aquilo que ouço sobre o regulamento da inteligência artificial, foi muito importante dar este sinal de que é preciso um quadro regulatório, não pode valer tudo, não pode ser estarmos só na aceleração e a ver quem ganha esta guerra, digamos assim, entre aspas, da melhor inteligência artificial. Nós queremos uma inteligência artificial ao serviço da pessoa. Essa é aquela que vale a pena. Obviamente que tudo isto são palavras, e quando falamos com os técnicos, nomeadamente os temas interessantíssimos da explicabilidade e da transparência, que ontem aqui se falou tanto, percebemos depois do lado da tecnologia que tudo isto é fácil dizer e não é tão fácil de aplicar. E parar esta aceleração, como também já houve ilustres personagens, nomeadamente da filosofia, a chamar a atenção para os perigos de estarmos a ir por este caminho de uma forma tão acelerada e também não foram ouvidos e, portanto, é difícil. Eu acho que esse é o maior desafio, todos nós, enquanto seres humanos, pensarmos o que é que queremos desta inteligência artificial, porque nós também seremos nós os utilizadores, e nomeadamente os mais jovens que já nasceram e cresceram com isso e que, a certa altura, têm uma dependência para tudo e mais alguma coisa. Aliás, até achei graça dizerem que também é falamos imenso sobre a questão de sermos substituídos por máquinas, a tal ficção científica que agora está muito mais perto do que alguma vez imaginámos, mas também ouvi dizer, e acho muito interessante, porque eu sempre gostei muito das matérias do cérebro e de estudar o cérebro, dizer que esta ferramenta vai encolher o cérebro, de tanta facilidade que dá do acesso à informação, vamos começar a ficar mesmo com o cérebro encolhido. Acho que todos nós, quando começamos a pensar nestas questões, nos assustamos e nos fazem pensar, mas isso, obviamente, nem todas as pessoas são assim, e os mais jovens normalmente querem mesmo ter com facilidade acesso à informação, e portanto eu acho que se fosse de uma forma sintética, para além de tudo o mais que já ontem foi dito, e sem ir a cada um dos direitos fundamentais, dizia que esse é mesmo o grande desafio e que eu quero acreditar, e aliás já há pouco tempo estivemos a falar sobre esta diferença entre a União Europeia, a China e os Estados Unidos, e eu quero acreditar que vale a pena continuar nesta batalha de se conseguir não ser ultrapassado pela evolução tecnológica, mas sei que é um grande desafio. Professor Domingos, força. Muito bom dia a todas e a todos. Queria agradecer, antes de mais, o convite que me foi feito pelo Conselho Superior da Magistratura e também pelo Centro Nacional de Inovação Jurídica, aqui na pessoa do Sr. Vice-Presidente, também do coordenador do Centro. E, obviamente, dar os parabéns por esta excelente iniciativa. O dia de ontem foi excelente, esperemos que amanhã também possa ser. Quanto à questão que é colocada, uma preocupação que nós temos tido, pelo menos no grupo de investigação que eu coordeno na Faculdade de Direito, é em face daquilo que já se consegue perceber facilmente, que vai ser a ubiquidade da IA nas nossas vidas cotidianas, como é que isso se liga com um problema que é tradicionalmente associado aos direitos fundamentais, que é a questão da concretização dos direitos fundamentais como garantias, quer procedimentais, quer processuais. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia, sobretudo fora da comunidade jurídica, de que os direitos fundamentais são algo que está um bocadinho no Olimpo, no éter, não é uma coisa que nós possamos usar no dia-a-dia, fica muito bonito do ponto de vista proclamatório e político, mas que depois não tem garantias judiciais, procedimentais que possamos utilizar. Ora, isso está em completa, se quisermos, está em completo desajuste com a visão da União Europeia em matéria de direitos digitais, que aliás não é nova, podemos traçá-la desde o RGPD, se quisermos, desde 2016 até ao regulamento de IA, e que tem um contexto muito específico, se quisermos, que é o contexto do diálogo, aquilo que é designado normalmente como o diálogo judicial entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, portanto, para mim o maior desafio é como é que se faz esta passagem de um contexto macro, teórico, que é este diálogo judicial e esta visão do legislador que começa no RGPD, passa pelo DSA, pelo Digital Services Act, e vai parar hoje, mas vai continuar, ao regulamento de IA, e conseguimos levá-lo até um domínio do cotidiano, dos meios garantísticos, dos meios processuais, que eu posso ir a tribunal imediatamente, sejam através de intimações, por vezes cautelares, ou meios procedimentais. E, obviamente, teremos tempo, eu acho que no resto desta sessão para elaborar, mas só para dar alguns exemplos.
e para perceber este contexto que eu estou a falar. Desde o RGPD que o legislador da União Europeia em matéria de direito digital, e hoje é claramente visível que foi criado na União Europeia, ao contrário do que, por exemplo, sucede nos Estados Unidos, uma nova categoria científica, uma nova área do direito, que é o direito digital, que começou a colocar os direitos fundamentais num ponto central. E esse ponto central levou a uma mudança que ainda não é visível no dia-a-dia das pessoas, porque implica normalmente chegar à jurisdição ou do Tribunal Europeu ou do Direitos Fundamentais, e que, se quisermos, agora para usar aqui um palavrão um pouco mais teórico, é conhecido normalmente nos estudos jurídicos como a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, a possibilidade de cidadãos poderem utilizar os seus direitos fundamentais, não contra o Estado, que implica obviamente que o Estado os viole e, portanto, se inicie um procedimento qualquer nesse sentido, mas contra entidades privadas. Isso é visível no RGPD, é sobretudo muito visível no DSA, em que eu posso usar os meus direitos fundamentais contra as plataformas se elas, por exemplo, censurarem o meu discurso ou suspenderem as minhas contas, e é agora muito visível no regulamento de IA, em que a figura que é correspondente, se calhar muitos conhecerão melhor o RGPD, ao responsável pelo processamento de dados, é o responsável pela implantação, ou seja, quem coloca no mercado uma IA. Isto não é uma questão teórica. Eu, quando faço A1, já me habituei a ver anúncios da Samsung, não tenho qualquer patrocínio pela Samsung, mas Samsung a anunciar máquinas de lavar com IA, que vão passar a fazer sugestões de produtos que podem ser utilizados, e frigoríficos com IA que vão fazer também algumas medições sobre o consumo que fazemos de produtos que estão no frigorífico. E, portanto, a IA vai ter impacto nas nossas vidas a este nível. E o que é que eu posso fazer com direitos fundamentais? Posso colocar uma ação em tribunal, posso usar uma intimação. O regulamento de IA tem mecanismos para resolver isto, só que esses mecanismos, e isso eu falarei mais à frente, se tivermos tempo, implicam uma enorme concertação de esforços, quer ao nível técnico, que depois implica uma concertação de esforços que também não é fácil de fazer a nível nacional e a nível de instâncias da União Europeia, em que, por exemplo, vamos ter que articular instituições de regulação nacional com o AI Office, o chamado Serviço de IA, a tradução portuguesa não é muito boa, e isto vai levar a inúmeros problemas. E se nós não conseguimos superar esses problemas, vamos continuar a ter a tal visão um bocadinho etérea, olímpica dos direitos fundamentais, quando quem conhece os meios processuais, por exemplo, a intimação para tutela de direitos fundamentais, ou direitos básicos e garantias do Código de Processos Administrativos, ou as prevenções cautelares para tutela de direitos de personalidade do Código de Processo Civil, sabe que isso não é assim, e é um problema às vezes muito mais de cultura jurídica e de governance do sistema do que existência de normas jurídicas como as que existem, por exemplo, no regulamento. E para já diria só isto. Obrigado. Bom, numa só primeira ronda falámos da opacidade dos processos e a dificuldade de interpretação, falámos da velocidade da tecnologia versus a velocidade do direito e falámos também da passagem de um cenário macro para o cotidiano. Portanto, acho que temos um bom diagnóstico do problema que temos perante nós, mas agora gostava, obviamente, de perceber qual é que poderá ser a solução e, portanto, a minha pergunta é como é que o Estado e o direito se poderão adaptar à velocidade dos progressos na área de inteligência artificial, doutora Alessandra? Com muita dificuldade, antes de mais, com muita dificuldade, porque o direito atua tendencialmente num tempo diferido. Né? O direito vem sempre depois, não num tempo real e muito menos prospectivamente. Eu tenho muitas críticas ao regulamento da inteligência artificial, como quase toda a gente, desde logo porque, à exceção daquilo que foi considerado um risco inaceitável, a utilização da inteligência artificial para controle das emoções no ambiente de ensino ou laboral, e só nestes, ou a utilização da inteligência artificial para prever o cometimento de um crime. Portanto, a exceção, e outras tantas, não é? Mas a exceção destas situações que foram consideradas de risco inaceitável e que estão proibidas, portanto, desde 2 de fevereiro de 2025, a exceção disto, o legislador europeu quis evitar a aplicação do regulamento a sistemas já colocados no mercado ou em serviço, porque isto implicaria modificar estes sistemas, acarretando perturbações no mercado. Conclusão, as regras do regulamento não serão aplicáveis a sistemas de inteligência artificial, mesmo que de risco elevado, que tenham sido colocados no mercado ou estejam em serviço antes de 2 de agosto de 2026. Salvo se esses sistemas forem sujeitos a alterações significativas em termos de concessão no seu design.
Pergunta, então nós vamos lá nos apressar até o dia 2 de agosto de 2026 e estamos safos da aplicação do regulamento? Não, porque a Comissão Europeia não é tola e considera que o treino adicional do sistema pode resultar numa modificação substancial e o regulamento se aplica na mesma. Mas os sistemas que ficarem, vá lá, entre aspas, parados no tempo, escapam à aplicação deste regulamento, certamente. Portanto, com esse exemplo eu quero dizer que foi a regulamentação possível. E se Geoffrey Hinton tem razão, o pioneiro das redes neuronais artificiais, Prêmio Nobel da Física de 2024, entre 5 e 20 anos nós teremos sistemas mais inteligentes que os humanos. E então as normas do regulamento da inteligência artificial ficam esvaziadas de sentido, porque o regulamento não é moldável, é uma espécie de metamorfose digital, para utilizarmos aqui a expressão de Ulrich Beck, de uma inteligência artificial forte. O regulamento da inteligência artificial foi desenhado para o contexto atual, a abordagem é da inteligência artificial enquanto produto, e não uma inteligência artificial forte. Para isso, o regulamento não funcionaria. Mas vamos a um exemplo concreto de tentativa de adaptação do direito à inteligência artificial. Pensemos num direito fundamental específico, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, já que nós estamos num colóquio sobre inteligência artificial e tribunais. Ora, os indivíduos afetados por operações que envolvem sistemas de inteligência artificial têm de dispor das vias de direito e de processo adequadas que lhes permitam exercer o seu direito fundamental à ação perante os tribunais. E a FRA, a Agência Europeia de Direitos Fundamentais, vem alertando há anos que só a explicabilidade destas operações garante ao lesado a possibilidade de alegar os fatos que consubstanciam a violação do seu direito. Da mesma forma, só a explicabilidade de tais operações garante que quem se auxiliou de sistemas de inteligência artificial tem a possibilidade de exercer os seus direitos de defesa. Ou seja, essa exigência de explicabilidade é indispensável para que as partes possam aferir da pertinência de avançar com um processo judicial, mas também para que as partes possam, inclusivamente, delimitar o que está em discussão no processo judicial. E também para que o juiz possa compreender o litígio e a forma como o sistema de inteligência artificial influiu na tomada de decisão automatizada que afeta o direito fundamental. Mas não é por outra razão que o artigo 86 do Regulamento de Inteligência Artificial prevê expressamente um direito a explicações sobre decisões individuais tomadas com base nos resultados de um sistema de inteligência artificial de risco elevado, e a administração da justiça o é, já lá iremos, e, portanto, qualquer pessoa singular ou coletiva que seja afetada nos seus direitos fundamentais por uma decisão tomada pelo responsável pela implantação de um sistema de inteligência artificial e, com base nos resultados deste sistema de risco elevado, tem direito a obter explicações claras e pertinentes sobre os principais elementos dessa decisão e sobre o papel que o sistema de inteligência artificial desempenhou no processo decisório. De todo modo, a doutrina vem distinguindo entre a explicação sobre o funcionamento do sistema e a explicação sobre a decisão específica, ambas relevantes neste contexto de tutela jurisdicional efetiva. Por exemplo, caso um sistema de inteligência artificial fosse utilizado na avaliação de um crédito, a explicação sobre o funcionamento do sistema impõe que se esclareça a metodologia utilizada na avaliação, a maneira como o sistema de inteligência artificial aplica essa metodologia, os dados pessoais que foram utilizados para o efeito e as consequências para o titular que daí possam resultar. Já a explicação sobre a decisão específica engloba o peso dos elementos que foram considerados na decisão, as regras definidas pela máquina na consideração do caso concreto, a informação sobre os grupos em que o titular dos dados foi inserido, ou os perfis que lhe foram alocados, bem como as consequências da decisão que impacta o titular, etc. De resto, qualquer sistema, isso é um avanço do Regulamento da Inteligência Artificial em relação ao RGPD, qualquer
sistema de inteligência artificial que efetue a definição de perfis relativo a pessoas singulares deverá ser classificado como um sistema de risco elevado, o que é bastante importante. É um avanço, comparativamente, com os conceitos indeterminados do artigo 22 do RGPD sobre decisões exclusivamente automatizadas, cuja interpretação até o acórdão Schufa Scoring do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 7 de dezembro de 2023, portanto, ontem, processo C-634/21, até este acórdão do Tribunal de Justiça, os conceitos indeterminados do artigo 22 do RGPD permaneciam no segredo dos deuses e, em alguma medida, ainda continuam. Ou seja, respondendo à sua questão, o Estado de Direito, não é? Porque a sua pergunta foi o Estado e o Direito, e, portanto, nessa perspectiva, o Estado de Direito, para abreviarmos, vai se adaptando, mas vai se adaptando ao seu ritmo, com prudência, com jurisprudência, sobretudo, para esclarecer tantos conceitos operativos com os quais nós estamos a ser confrontados. Muito obrigado. Doutora Sofia. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora estava aqui a ouvir a professora Alessandra e a pensar como cada vez fica mais complexo quando pensamos tudo nisto aplicado à justiça, não é? O regulamento, como também já disse aqui a senhora professora, foi o regulamento possível, é aquilo também que se tem dito, e obviamente que temos que ver, como ontem também falou a professora Raquel Brígida, temos que ver este regulamento como uma lei quadro, uma lei como diretivas gerais, com conceitos que vão ter que ser densificados. Isso até com o RGPD aconteceu e não era tão complicado de interpretar como este. Portanto, há de ser depois densificado, aliás. Muito recentemente já foi apresentado à Comissão Europeia um código de boas práticas da IA para finalidades gerais. A AIMA também já aprovou aqui um guia de boas práticas para a inteligência artificial. Há de um dia começar a existir jurisprudência que vai tentar interpretar e que vai fixar a interpretação sobre alguns destes conceitos e, portanto, a pouco e pouco se vão densificando aquilo que é muito difícil de entender. Agora, eu acho que o que é muito importante, porque continuo a notar isso nas conversas e até nas notícias que saem na comunicação social, de quase desvalorizar a existência deste regulamento. E isso é que eu acho que não podemos fazer. E é um regulamento europeu, é diretamente aplicável, em alguma medida já está em vigor e aproxima-se rapidamente a sua aplicação. Portanto, é importante, é o contrário, nós pensarmos, interpretarmos, conhecermos o regulamento, tentarmos interpretar, e foi isso que já fiz alguma vez em algumas reuniões que tivemos sobre a questão da justiça, tentarmos interpretar os seus conceitos, perceber o que é que eles significam na prática, porque é um regulamento europeu que tem que ser aplicado nesta matéria e temos que nos estar preparados e até começar já a desenvolver as ferramentas tendo em conta aquilo que está no regulamento, como se até já estivesse a ser aplicado em todas as suas matérias. Nas notícias eu leio, por exemplo, Itália foi o primeiro país da União Europeia a regulamentar a inteligência artificial. Não percebo. A ANACOM será a entidade de regulamentação. Quer dizer, são pequenas nuances, mas isto faz diferença, porque isto não corresponde. O regulamento existe, a regulamentação é este quadro regulatório que nós temos atualmente, é o que está no regulamento e, portanto, se calhar era mais importante era encararmos de frente e perceber o que é que está aqui. Há questões que, só para levantar, eu não tenho respostas, como também já disse uma vez, não há respostas certas nestas matérias, temos todos muitas dúvidas, mas há aqui conceitos no regulamento, nomeadamente na área da justiça, que nós temos que tentar perceber o que é que quer dizer. Achei interessante agora aqui o Sr. Professor Domingos Farinho falar da questão, não tinha pensado nisso, se for assim é mais fácil, porque a RGPD era a minha área, não é agora, mas era a minha área. Talvez pensámos que o responsável pela implementação é o responsável pelo tratamento, então isso eu já pensei para os tribunais, porque, por exemplo, foi uma das questões que nós já, quando olhamos para o conceito de responsável pela implementação, às vezes temos a tentação de pensar, então é o juiz ou o procurador quando for utilizar, mas depois quando vemos as obrigações que existem, que impendem sobre este responsável pela implementação, da avaliação da conformidade ou da explicabilidade, como a senhora professora agora a falar, pensamos, não, isto
não é? O juiz não vai ter forma de cumprir estas obrigações. Então, quem será? Nós já tivemos também estas questões com o RGPD. Será o tribunal, mas aqui em Portugal os tribunais normalmente da primeira instância não têm esta autonomia. Será então o Conselho o responsável pela implementação? Isto é muito importante se perceber, é para o Conselho para estar preparado para as obrigações que advêm daqui de ser o responsável pela implementação. Portanto, isto eu já uma vez estávamos com esta discussão, não é? Que da avaliação de cumprir, quem é que vai cumprir aquelas obrigações do artigo 6º, e eu disse, pois, desde logo temos de saber quem é o responsável pela implementação, porque essa pessoa é que vai ter que cumprir estas obrigações. Senão vamos ter que, já com o RGPD, andei com esta discussão relativamente a quem é o responsável pelo tratamento dos dados do processo. Depois vimos o que consta do artigo 86, achei muito interessante também esta diferença sobre a explicação do sistema que está a ser aplicado. Também há quem diga, e não sei, se for assim não estamos bem, ou estamos mal, que podia ser o ICFES o responsável pela implementação, que é o Instituto com competência para o desenvolvimento. Se for assim, vai ser difícil, porque o diálogo é pouco ou nenhum, mas também era uma hipótese. Não sei. Mas quando vimos esta diferença da explicação do sistema, que se calhar é mais da parte técnica, mas depois temos a explicação sobre o peso que esteve na decisão. E é só mesmo quem fez a decisão. Portanto, isto na Justiça tem uma série de nuances que temos que começar a concretizar e a perceber na prática o que é que isso se traduz. Porque isto não temos que tirar do conceito genérico para perceber na prática o que é que conduz. Depois a obrigação de literacia, que já falámos mais de uma vez e que já chamámos a atenção, que é da maior importância. Será que quem é que tem que cumprir? Será o Conselho relativamente aos juízes? Será a Procuradoria-Geral da República relativamente aos procuradores? A capacitar os juízes e os procuradores para a utilização desta ferramenta. Ainda ontem falei ali, tive aqui o prazer de falar com o colega que está em São Paulo e de me dizer tão interessante que o juiz tem que dizer, nesta resolução que houve do Conselho Superior deles, do juiz ter que dizer: eu pretendo utilizar, e não pode utilizar enquanto não tiver que fazer um curso de capacitação. Isso é muito interessante, de facto, perceber-se, porque isto já todos nós dissemos, que o mau uso tem consequências muito mais graves do que o uso em si. Mas se não tivermos conhecimentos, e a maioria de nós não tem, a maioria dos juízes não tem estes conhecimentos tecnológicos, muito possivelmente podemos fazer um mau uso, no sentido do uso que ultrapassa aquilo que deve ser o uso ao serviço do cidadão que procura os tribunais. Depois, esta questão eu achei muito interessante, é uma questão que também tantas horas de pensamento relativamente à proteção de dados, e agora vamos ficar também aqui, mas aqui a resposta é urgente, que é a questão da supervisão dos sistemas de inteligência artificial nos tribunais. Isto é muito interessante porque, mesmo para os sistemas em geral, é de difícil compreensão como é que é feita a conjugação entre esta tal entidade de fiscalização do mercado, que pelos vistos vai ser a ANACOM, e as tais entidades do artigo 77, que também já foram nomeadas, de responsáveis pelos direitos fundamentais, não é? Não se percebe muito bem, também tem que se perceber melhor, em concreto, porque isto também não é só palavras, o que é esta separação de competências, quando é que intervém uma, quando é que intervém outra, e nomeadamente como é que elas falam entre si. Isto na prática, o que é que isto se traduz? Quase sempre terão em casa os direitos fundamentais, então serão estas entidades a entrar. Depois, quando vamos ver aquela listagem, e na altura ainda estava no Conselho, que eu fui imediatamente falar com o Sr. Vice-Presidente e perguntar onde é que estão os tribunais. Está aqui a Inspeção-Geral da Justiça, está aqui a PJ, pois, mas nós não podemos estar ali. Na altura até falei com o colega que estava na Inspeção-Geral dos Tribunais da Justiça e ele disse: não, eu também já expliquei que isto é uma inspeção, uma inspeção-geral, os tribunais não podem estar aqui. Então, quando estamos a falar dos tribunais e dos direitos fundamentais, então se calhar não é nenhuma daquelas do 77, não está ali. Depois, quando vamos ver, e ontem a doutora Clara Guerra já fez o favor aqui de adiantar que relativamente aos sistemas de IA de risco elevado, nomeadamente na aplicação da lei, e temos aqui, por isso é que eu me recolho de trabalho, continuo a gostar do papel, do artigo 74, número 8, que fala
precisamente sobre a questão dos riscos elevados e dos sistemas de inteligência artificial para efeitos da aplicação da lei. E diz que, quanto a estes, os Estados-membros devem designar as autoridades, que as autoridades de fiscalização de mercado devem ser as autoridades de controle competentes em matéria de proteção de dados e remete para o RGPD. E depois tem uma frase muito interessante em que diz que as atividades de fiscalização do mercado em nada afetam a independência das autoridades judiciárias, nem se ingerem nas atividades destas últimas, no exercício das suas funções jurisdicionárias. Isto vamos ter que conjugar com o considerando 20, que eu já tantas vezes falei, os colegas que aqui já estão fortes de ouvir falar sobre isso, e também com a exceção de competência que está no artigo 55 do RGPD, número 3, que excepciona a competência das autoridades de controle da proteção de dados judiciais, digamos assim, para ser mais simples. Ou seja, se, a meu ver, se conciliarmos todas estas normas, então ficamos com o vazio que já falávamos relativamente à proteção de dados pessoais, no tratamento judicial, e muito há a dizer, mas também já há muitos acórdãos para ajudar sobre o que é que se entende por este tal tratamento na atividade judicial. Quem é que vai, ou quem é então a entidade fiscalizadora, quando são sistemas, quando é o desenvolvimento de sistemas de elevado risco na aplicação da lei? Se formos fazer a interpretação e a conjugação destas normas, daí que a doutora Clara tenha ontem mencionado a nossa proposta de alteração da Lei 34, que infelizmente não foi para a frente, onde nós sugerimos a constituição, e aprovou-se, e foi aprovado pelo Conselho da República, também pelos Conselhos Superiores Tribunais Administrativos e Fiscais, de uma autoridade judiciária, uma alta autoridade judiciária para a proteção de dados. Claro que isso implicaria a alteração da proposta que já está aprovada, porque não tínhamos nessa altura previsto esta situação. Ou seja, mas a verdade é que nada disto existe por enquanto. E isto, de facto, é da maior importância, porque com aquilo que nós estávamos a falar, com a celeridade que há no desenvolvimento e com o enorme interesse que há no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial na área da justiça, não podemos ficar sem uma entidade de fiscalização destes sistemas. Eu penso que é isto que eu disse, que acho que é da maior importância, de facto, que haja concretização, densificação destes conceitos, o que pode, se calhar, levar algum tempo. Agora, aqueles que, com o Conselho Superior de Magistratura, todos os outros do mesmo o INCFES e todos os outros que dão à volta do desenvolvimento destas aplicações para a Justiça, têm que se entender relativamente ao que é que significam estes conceitos, para saber depois também como aplicar o regulamento, nomeadamente naqueles artigos que já estão em vigor, e eu penso que isso é da maior importância. Caso contrário, depois o regulamento também pode não sair da letra, e isso não é isso que desejamos. Obrigado. Obrigado. Ora bem, quanto à questão da velocidade e como é que o direito está a adaptar e a responder. Vamos lá ver, eu acho que nós temos dois modelos possíveis e no fundo a União Europeia escolheu um e nós nem sequer precisamos muito de procurar muito para perceber o outro, não só era o nosso antes de 2016, ou no caso da IA até 2024 ou 2026, consoante a entrada em vigor, e que no fundo são estes. Das duas uma, ou eu peço aos tribunais para serem eles a adaptar-se à velocidade da alteração social, tecnológica, e isso, em regra, levanta problemas que estão identificados, que são problemas substantivos, mas é melhor do ponto de vista, se quisermos, de governance e processual, porque eu tenho uma relação muito direta com os tribunais, isto é, há um problema de defesa dos direitos fundamentais e vou para o tribunal. Pronto. Qual é que é o grande problema? É um problema substantivo, que é o tribunal está sozinho, o tribunal não é composto por técnicos, nem tem que ser composto por técnicos, portanto, tem essa dificuldade, que é normal, é uma questão estrutural dos tribunais e bem. Depois o tribunal, obviamente, tenta resolver isso, munindo-se da melhor informação possível e de outras ferramentas. Este sistema é o sistema que nós tínhamos na Europa, ou no direito da União Europeia, até 2016, em termos de direito digital. E é o que hoje vigora ainda nos Estados Unidos. E que é criticado por muitos, é apoiado por muitos, assim como na Europa, o modelo que temos é apoiado por muitos e criticado por muitos. O modelo que está a vigorar na União Europeia e que está a atingir o seu apogeu, vou dar alguns exemplos com o regulamento de IA, é um modelo exatamente oposto. É um modelo que está, digamos,
muito preocupado com a questão substantiva e que, na verdade, quer ajudar os tribunais. No fundo, quer dizer assim, eu quero mastigar os problemas tecnológicos para quando o tribunal tiver que decidir, e basta olhar para os acordos do Tribunal de Justiça para perceber isto, o Tribunal de Justiça possa basear-se em decisões de entidades administrativas independentes nacionais, possa basear-se atualmente no Comitê de Preparação de Dados, antigamente estou a pensar na proteção de dados, anteriormente do Grupo de Trabalho do artigo 27. No futuro, é óbvio que vamos ter decisões do Tribunal de Justiça baseado em decisões do AI Office e das autoridades nacionais, e, portanto, todo o modelo começou a ser, digamos, divisado em 2014 com o RGPD e depois passou para o DSA e agora passou para o AI Act. É um modelo de um governance em que eu crio instituições da União Europeia, crio instituições nacionais a nível administrativo para mastigarem tecnologicamente, chamemos-lhe substantivamente, as questões. No caso da IA, isto é fundamental, porque, como já foi aqui dito, eu concordo totalmente, não é possível um jurista sozinho, muito menos um juiz sozinho, compreender o alcance técnico, não jurídico, e o jurista tem que estar lá no final, neste caso o juiz tem que estar lá no final para tomar a decisão habilitado com a melhor informação possível, não tem que ser ele a inventar ou a explorar ele essa informação. Então o sistema está pensado para isso. O que é que o RIA vai fazer, ou o que é que o regulamento de IA vai fazer para ajudar a isso? E nós agora podemos criticar, e o que eu tenho lido muitas vezes é a crítica ao modelo, mas também não tenho visto alternativas propostas para resolver, a não ser aderir ao modelo norte-americano, não me parece espetacular, mas admito que é uma questão de gosto mais do que de termos argumentos objetivos. O que é que, aliás, os próprios norte-americanos não se entendem, não é? Porque uma das primeiras decisões, uma das primeiras executive orders do Presidente Trump foi revogar a executive order do Presidente Biden sobre IA, que era, e colocar uma exatamente oposta. Ele desregulou e o Presidente Biden tinha regulado num sentido mais ou menos não digo aproximadamente, mas a caminho do regulamento de IA. Só para dar alguns exemplos do que estou a dizer. O que nós temos, obviamente, mas não culpemos o regulamento de IA, culpemos a União Europeia. É mais vale sermos sérios, não é? Portanto, é uma estrutura de regulação que é igual, por exemplo, à regulação do direito da vinha e do vinho. Portanto, não é é no direito digital, é na IA. Não, se forem tentar pôr uma garrafa de vinho no mercado na Europa, tem exatamente os mesmos problemas regulatórios. Tem uma entidade privada que é autorizada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, que por sua vez é certificada por uma autoridade da União Europeia, e, portanto, é um inferno regulatório. Porquê? Porque é a estrutura da abordagem, é a ideia de que eu tenho que ter um conjunto de entidades administrativas que têm competências técnicas para quando um dia houver problemas ao nível de direitos fundamentais, nomeadamente, os tribunais estejam habilitados com um conjunto de informação que vão escrutinar e que vai habilitá-los a tomar uma decisão melhor. Ora, no regulamento de IA o que nós temos é isso. O que nós temos é uma estrutura de governance que é altamente complexa, que levanta até alguns problemas, porque quer do ponto de vista substantivo, se quisermos, quer vista procedimental no nível da União Europeia, há questões muito complicadas. Por exemplo, pela primeira vez, a Comissão Europeia é uma entidade reguladora. Bem, não é bem a primeira vez, porque no DSA também é. Sendo que é uma entidade reguladora não independente, sendo que o regulamento exige que ao nível nacional as entidades sejam independentes. Portanto, temos este paradoxo um bocadinho estranho, que é ao nível nacional entidades independentíssimas. Aquilo não há nada pode. A Comissão, não há nada de menos independente do que a Comissão. Não é? Portanto, temos este primeiro problema, que um dia vai levantar provavelmente questões no Tribunal de Justiça. Depois temos um segundo problema, que é todos os modelos de grande complexidade técnica implicam, isto nós sabemos do direito administrativo, fazer deferimento discricionário para a administração, seja ela qual for, ou seja, permitir que a administração tome decisões discricionárias. No caso do regulamento de inteligência artificial, isso tem um problema complicado, é que eu diria que 70% do regulamento, nem precisava de ser 70%, basta os 20% mais importantes, são para regulamentos delegados. Que é duvidoso que a Comissão Europeia tenha competência ao nível dos tratados primários para poder fazer aquilo. Mas pronto, também é outra discussão. Portanto, um dia também pode implodir simplesmente o regulamento de IA por aí. Portanto, temos estes dois problemas. Depois, ao nível nacional, portanto, isto para perceber que temos um nível macro em que, por exemplo, já foi aqui referido pela minha colega Alessandra Silveira do Universidade do Minho, a questão é preciso perceber isto. A Comissão Europeia é a reguladora para efeitos do capítulo 5º, ou seja, no fundo, GPIA, ou seja, a inteligência artificial de fins gerais. Para terem uma ideia, a maior parte das pessoas não convive com a IA que está tratada no regulamento de IA, a verdade é essa. Não convive. Convive com o quê? Com a IA que, por exemplo, suspende a conta do Instagram quando ela publica uma coisa qualquer que viola os termos e consentimentos. Sabem qual é o capítulo do regulamento de IA que regula esta IA? É o capítulo 5º. Sabem quem é que controla o capítulo 5º? É a Comissão Europeia. Portanto, a Anacom, por exemplo, aqui não tinha nada a dizer sobre isto. Não é? Portanto, temos aqui um problema de governance importante também para resolver. Como é que isto se vai resolver? Então, agora ignorando agora que já criei a entropia, como é que isto se vai resolver? Para a parte em que se realmente vai aplicar o capítulo 2º, ou seja, IA de alto risco. E, portanto, carros com inteligência artificial, frigoríficos, coisas que realmente são tratadas pelo regulamento de IA. O que vamos ter então é, e aqui já foi tratado, eu também já agora trazer mais alguma entropia. O artigo 85 atribui um direito de queixa
Ou seja, o particular que entenda, que entenda que os seus direitos fundamentais foram violados, não só direitos fundamentais, mas também direitos fundamentais, já que isto é o tema do painel, pode reclamar para a Autoridade de Regulação do Mercado. O que, obviamente, é também uma técnica que já vem do RGPD. Mas há bocadinho foi colocado pela doutora Sofia Vingroves, e eu acho isso muito interessante, não está previsto um direito semelhante para as entidades do artigo 77. Eu diria que é possível defender que há, porque é um direito de queixa não procedimentalizado, com base nos princípios do CPA, por exemplo. Agora, em Portugal foram indicadas 14 entidades defensoras, no abrigo do artigo 77, 14 entidades defensoras de direitos fundamentais. E, portanto, das duas, uma. Ou nós entendemos que há um direito de queixa semelhante ao do 85 para estas entidades, e isso é interessante, e nós temos visto no direito digital, progressivamente, quer na lei, quer na jurisprudência, a ideia é atribuir direitos de queixa, não só aos cidadãos, mas sobretudo e mais importante em matérias do cotidiano, entidades representantes dos cidadãos. É obviamente, claro que nós chegámos a casa às 9 da noite, cansados, e o nosso frigorífico com IA nos violar um direito fundamental. Se calhar provavelmente não vamos pôr uma ação em tribunal, nem vamos fazer uma queixa para a ANACOM, mas se calhar vamos fazer uma queixa para a DECO, ou vamos fazer uma queixa para uma associação de defesa dos consumidores, ou vamos fazer uma queixa, por exemplo, se fosse proteção de dados, para a NOIB do Sr. Maximilian Schrems, que nós sabemos que vai defender os nossos direitos daqui até ao dia do juízo final, como está a fazer, em breve teremos os Schrems 3. Não é? E, portanto, esta ideia de tutela de direitos através de queixa é importante. Ora, se nós entendermos, e para vos dar uma questão muito prática, que, por exemplo, o 77 não permite direito de queixa, então o 77 terá que ser de iniciativa oficiosa. Isto quer dizer que vamos depender da boa vontade e dos recursos das 14 entidades. Algumas, eu acho que podemos confiar nelas, mas como há bocadinho dava aqui um exemplo, algumas nem estão lá, não é? Quem é que vai fazer isto para os tribunais, por exemplo? Que é uma questão importante, não é? Ou seja, se houver um problema de direitos fundamentais no tratamento de dados nos tribunais. E daquelas 14, não é preciso ser muito inteligente, basta conhecer o país para perceber que daquelas 14 algumas não é questão de iniciativa, não têm meios. Não têm meios para tutelar direitos fundamentais. E, novamente, como novamente é uma questão que, do ponto de vista da liderança, se for visto como uma questão meio olímpica, etérea, eu tenho 100, vou gastar 80 para as coisas, ou 90 para as coisas que eu acho que são importantes. Os direitos fundamentais, que são assim uma coisa menos importante, não é do dia-a-dia, não vou usar isto. Ora, aqui há uma falha. E a lei nacional pode combater essa falha. A lei nacional, por exemplo, podia prever, nada impede no regulamento de A, que há um direito de queixa, deixando-o explícito, regulando, procedimentalizando para estas entidades. Porquê? Isso seria um fator de pressão, porque depois então eu teria que explicar porque é que não respondi a estas queixas. E obviamente é muito melhor ter a possibilidade de me queixar para 15 entidades do que me queixar só para uma. O que é que poderá acontecer? Que o regulamento de A também prevê, e termino com isto para já. Obviamente podemos centralizar tudo na ANACOM, não é? Podemos usar o 85, queixamos para a ANACOM, e o que é que vai acontecer? A ANACOM depois dispara para todo lado, não é? Diz, bem, esta questão aqui, na verdade, é uma questão, por exemplo, tem a ver com a ASAI. Ou esta questão aqui, por exemplo, tem a ver com a agricultura, vamos mandar para a zona da agricultura. Agora, para os cidadãos isto é muito importante, e é um sinal errado se nós internamente não fizermos qualquer coisa. Alguns países já estão a fazer isto, por exemplo, estão a dizer que as entidades que foram nomeadas como entidades do 77 são entidades que devem receber queixas dos particulares e devem fazer aquilo que o 77 permite fazer. Há bocadinho foi colocada essa questão. O 77 até dá algumas ideias de como é que se deve articular com a ANACOM. O 77 diz que se uma entidade que tem poderes nos termos do 77 entender que um sistema violou os direitos fundamentais de alguém, pode pedir uma investigação autónoma, e só isso é importantíssimo, porque se for bem feito, põe as entidades que são potencialmente violadoras em sentido, e depois tem que se articular com a ANACOM, para a ANACOM então, enquanto entidade do mercado, ir fazer o seu trabalho ao nível, por exemplo, de ver se os restantes aspectos, se quisermos, procedimentais, que não têm a ver diretamente com direitos fundamentais, foram ou não foram violados. Este aspecto de governance que o legislador nacional tem acesso, e a lei que vai, digamos, regular isto ainda não está, ainda agora estamos a aprovar a do DSA, quanto mais a do regulamento de A, não é? Portanto, isto é muito importante, ou seja, eu acho que a questão da velocidade, para fechar a resposta à questão, tem que ver com aceitarmos, porque eu acho que no curto prazo isso não vai mudar, que não temos um modelo americano, portanto, temos que conviver com um modelo que é altamente administrativizado, em que a administração pública vai ter muita discricionariedade, e isso pode não ser uma coisa má, porque habilita depois, se calhar com mais informação, os tribunais para tomarem decisões no fim da linha, e há mecanismos processuais para isso. O que é preciso é que esse sistema que tem esse peso administrativo seja espicaçado com normas que deem realmente direitos procedimentais, com prazos céleres, com mecanismos de intimação para tribunais se os prazos céleres não forem cumpridos, e isso é que eu acho que, por exemplo, era uma tarefa que o RIA deixa para o legislador nacional, não nos podemos queixar do legislador da União Europeia. Obrigado.
Obrigado, professor. Acabámos por resvalar para a minha próxima questão e eu vou aproveitar para juntar a próxima questão com a última, que é se o nosso sistema jurídico está efetivamente pronto para lidar com esses sistemas de inteligência artificial e se efetivamente o AI Act está a caminho do modelo que protege ou não os cidadãos. Ora, muito bem, para enfrentar essa sua questão, eu começava por tentar explicar por que motivo a inteligência artificial, ou a utilização da inteligência artificial na administração da justiça é considerada de risco elevado pelo regulamento da inteligência artificial e o que isso efetivamente significa. Porque nós não sabemos qual é o nível de conhecimento de todos os que estão na audiência sobre sistemas e, portanto, convém fazer alguma pedagogia. O regulamento, como sabem, é norteado por uma abordagem baseada no risco. Risco para quem? Para a saúde, para a segurança e para os direitos fundamentais. E o seu artigo 3º, número 2, define risco como a combinação entre a probabilidade da ocorrência de danos com a gravidade desses danos. A classificação de sistemas de inteligência artificial de risco elevado é feita caso a caso, tendo em conta a finalidade que é prosseguida por um dado sistema e a sua capacidade e o contexto ao qual ele se destina. Só desta forma, segundo o regulamento, é possível aferir a gravidade do possível dano e a sua probabilidade de ocorrência. De todo modo, para aquilo que nos interessa, o anexo 3º do regulamento identifica as categorias de sistemas que, por afetarem áreas críticas da sociedade e por comportarem um impacto significativo na vida das pessoas, são automaticamente classificadas como de risco elevado, nos termos do artigo 6º. E aqui figuram os sistemas de inteligência artificial concebidos para serem utilizados por autoridades judiciárias ou em seu nome, de modo a auxiliar a autoridade judiciária na investigação e na interpretação de fatos e do direito, bem como na aplicação da lei a um conjunto específico de fatos, ou ainda para serem utilizados de forma similar na resolução alternativa de litígios. Isso tudo está no artigo, no anexo 3º, artigo 8º, letra A. Então, vamos lá ver. A utilização de sistemas de inteligência artificial de risco elevado não é proibida, como sucede com os sistemas de inteligência artificial de risco inaceitável. Ou seja, a administração da justiça pode utilizar a inteligência artificial. Mas o regulamento estabelece requisitos de conformidade bastante rigorosos quanto à transparência, quanto à supervisão, quanto à robustez técnica, quanto à privacidade, que devem ser cumpridos pelos sistemas de risco elevado, no caso, a administração da justiça, ao longo de todo o ciclo de vida, especialmente antes de serem colocados no mercado ou utilizados. Exemplos. O artigo 9º do regulamento impõe a criação e a implantação de um sistema de gestão de riscos contínuo, relativo a todas as fases do ciclo de vida do sistema de inteligência artificial. Deverá ser revisto e atualizado regularmente, por forma a ser eficaz na identificação, na avaliação e na mitigação dos vários riscos associados à utilização desses sistemas de risco elevado, no caso, pela administração da justiça. Já o artigo 10º do regulamento dispõe sobre várias práticas de governação e gestão de dados, a ter em conta a quando da seleção, dos dados de treino, de validação, de teste. Através do emprego dessas práticas, os sistemas de inteligência artificial devem basear-se em dados imparciais, pertinentes, representativos, idôneos à finalidade prevista, devendo ter sempre em conta o enquadramento geográfico, contextual, comportamental, funcional específico no qual o sistema de risco elevado se destina a ser utilizado. A ideia é tentar, com isto, evitar os vieses, as discriminações, etc. Além disso, o artigo 12 do regulamento prevê que os sistemas de inteligência artificial de risco elevado devem permitir um registro automático de eventos, a que os sistemas sejam expostos durante o seu ciclo de vida, a fim de assegurar a rastreabilidade do seu funcionamento e a sua adequação à finalidade prevista. O artigo 14 prevê que os sistemas de inteligência artificial de risco elevado devem ser concebidos para serem supervisionados por pessoas singulares, através de ferramentas de interface homem-máquina adequados, porque isso tende a mitigar a atuação autônoma desse tipo de sistemas, por forma a evitar danos resultantes por erros e falhas.
O regulamento também prevê obrigações para os diferentes operadores de sistemas de inteligência artificial, ou seja, para quem tem algum envolvimento nas várias etapas do ciclo de vida do sistema, em especial para quem desenvolve o sistema, no caso os prestadores, mas também para quem os utiliza, ou seja, os responsáveis pela implantação, que era aquilo que falava a doutora Sofia, quem serão os responsáveis pela implantação? Serão os tribunais, será o Conselho Superior da Magistratura, etc. De todo modo, há uma boa notícia para a administração da justiça. Quanto aos sistemas de inteligência artificial de risco elevado, concebidos para serem utilizados por autoridades públicas, no caso, os tribunais, os prestadores e os responsáveis pela implantação têm até 2 de agosto de 2030 para garantir que os sistemas adotados cumprem as regras do regulamento. Portanto, ganhamos algum tempo. Tá? Podemos respirar um pouquinho. Até 2030, vamos lá pensar as soluções todas. Os prestadores de sistemas de inteligência artificial de risco elevado têm as suas obrigações elencadas no artigo 16 do regulamento, e os responsáveis pela implantação têm as suas obrigações elencadas no artigo 26 do regulamento. Vou me concentrar aqui, tendo em conta as obrigações da administração da justiça, com recurso a sistemas de inteligência artificial. Quais seriam estas? Adotar medidas técnicas e organizativas por forma a garantir a utilização dos sistemas de acordo com as instruções de utilização que os acompanham. Isso é o mínimo, não é? Os prestadores indicam como é que deve funcionar e a administração da justiça tem que seguir, através de regras técnicas e organizativas, garantindo que utiliza da forma que foi previsto ser utilizado. Além disso, garantir que as funções de supervisão humana são desempenhadas por pessoas singulares com a devida competência, formação e autoridade, facultando o apoio necessário ao exercício dessas funções. Além disso, garantir que os dados de entrada, ou seja, os inputs utilizados, são pertinentes e representativos para a finalidade do sistema. Isso já não é tão simples. Okay? Depois, monitorizar o funcionamento do sistema e, se for caso disso, comunicar os riscos e incidentes ao prestador e à autoridade de fiscalização competente. Quem será, ainda veremos. Okay? Mas é preciso monitorizar. Além disso, conservar os ficheiros de registro gerados, se estiverem sob o seu controle, por um período mínimo de 6 meses. Isso vai levantar problemas de dados pessoais, que depois nós teremos que saber como é que se articula com o regulamento e tudo mais. Além disso, é preciso informar os trabalhadores afetados e os seus representantes antes de implementarem um sistema de risco elevado no local de trabalho. Isso também faz com alguma facilidade. E ao utilizar sistemas que tomam decisões ou auxiliam na tomada de decisão relacionadas com pessoas singulares, devem informar as mesmas de que se encontram sujeitas à utilização de um sistema de inteligência artificial de risco elevado. E, além disso, promover o aprofundamento dos conhecimentos em matéria de inteligência artificial, que é o que estamos aqui hoje a fazer, sobretudo junto dos trabalhadores e outras pessoas que se responsabilizem em seu nome pela utilização de sistemas de inteligência artificial. De todo modo, a regra segundo a qual os sistemas de inteligência artificial listados no artigo 3º do regulamento são considerados como de risco elevado, onde figura a administração da justiça, prevê uma exceção, e era para essa exceção que eu queria chamar a vossa atenção, que está prevista no artigo 6º, números 3 a 5. A classificação de risco elevado não será aplicável quando o sistema não representar um risco significativo, em termos de danos, para os direitos fundamentais das pessoas singulares. E, em particular, quando os sistemas não influenciarem de forma significativa o resultado do processo de decisão. Por que isso releva? Isto releva porque algumas tarefas complementares e acessórias da administração da justiça podem ser aqui integráveis. Eu estou a pensar, por exemplo, no apoio técnico-administrativo, na gestão de processos, na organização de arquivos, na revisão de textos, na triagem de documentos, na identificação de padrões processuais, na pesquisa jurídica, repito, desde que não influenciem de forma significativa o resultado da tomada de decisões. Quando é que isso é possível? É possível, portanto, quando é que um sistema, para que acompanhe o meu raciocínio, um sistema de risco elevado pode ser excepcionalizado. Um sistema de risco elevado na administração da justiça, porventura, deixaria de o ser.
não estando sujeito aos requisitos rigorosos que eu estive aqui a elencar do sistema de risco elevado. Né? Os riscos, as obrigações de conformidade, etc., nos termos que eu estive a elencar, mas, porventura, obrigações mínimas de transparência, como os sistemas de risco limitado, que estão previstos no artigo 50 do regulamento. Ora, um sistema de risco elevado deixa de o ser quando o sistema de inteligência artificial se destina a desempenhar uma tarefa processual restrita, ou seja, criar condições para que um elemento terceiro, seja ele humano ou um segundo sistema de inteligência artificial, possa tomar uma decisão. Nós estamos a falar de operações como a classificação de informações, mas também a organização, a seleção, a limpeza de informações, certo? Contudo, se um sistema de inteligência artificial eliminar inadvertidamente ou organizar erradamente um elemento essencial para a tomada de decisão, então pode acabar por ter afetar um elemento fulcral e indesejado da decisão final. Portanto, é preciso ter isso em cautela, ter isso em atenção. Mas os senhores juízes saberão quando isso pode acontecer ou quando não pode acontecer. Outra exceção. A exceção também existe quando o sistema de inteligência artificial se destina a melhorar o resultado de uma atividade humana previamente concluída. Por exemplo, sugerindo uma redação alternativa, certo? Contudo, o nível de influência que o sistema tem na tomada de decisões é que determina se a exceção se aplica ou não, algo que também os tribunais têm que ponderar. Uma terceira exceção. A exceção também existe quando o sistema de inteligência artificial se destina a detectar padrões de tomada de decisões ou desvios em relações a padrões de tomada de decisões anteriores e não se destina a substituir nem influenciar uma avaliação humana previamente concluída, sem que se proceda a uma verificação adequada por um ser humano. Explicando, como refere o considerando 53 do regulamento, a utilização do sistema deverá ser subsequente ao momento da decisão, ao momento da avaliação humana. E o sistema não se destina a substituir nem a influenciar a decisão sem uma revisão humana adequada. No fundo, nós estamos a falar de sistemas de inteligência artificial que se destinam a mitigar os efeitos da subjetividade, os efeitos da suscetibilidade humana a elementos externos ao processo decisório. Aliás, o próprio considerando 53 providencia um exemplo que é esclarecedor e quem me ouve vai exatamente perceber onde é que eu quero chegar. Quem já corrigiu provas no contexto acadêmico, e temos aqui, pelo menos nesta mesa, 3 exemplos disso, e como é o meu caso, sabe que elas devem ser corrigidas no mínimo 2 vezes. A primeira, no sentido de produzir umas classificações preliminares, baseadas nos critérios que foram originariamente definidos, e a segunda, para garantir a coerência na atribuição das notas e que os estudantes são tratados de uma forma igualitária e leal. O processo é ainda mais complexo quando vários docentes corrigem as provas e é necessário garantir uma correção justa entre várias cabeças. Um sistema de inteligência artificial que detecte a falha ou a incoerência humana e aponte para que se possa corrigir e apenas deve apontar, a correção apenas deve apontar que é preciso corrigir, é certamente relevante, sem necessariamente introduzir um nível de risco adicional no processo de correção. Se for assim, essa exceção também existe. E, portanto, temos que ter isso em conta. E, finalmente, a exceção ainda existe quando o sistema de inteligência artificial se destina a executar uma tarefa preparatória. Aqui, os sistemas terão um impacto mais alargado na substância dos elementos que tratam, com o objetivo de preparar a decisão. Por exemplo, através da tradução ou da conversão de voz em texto. No entanto, o impacto na substância dos elementos não deve ser suficiente para influenciar de forma significativa a tomada da decisão. Mas uma tradução incorreta pode fazê-lo. O mesmo se pode dizer de uma conversão de voz em texto que adicione ou apague elementos essenciais. Ou a elaboração de um resumo de uma reunião que não esteja correto ou completo.
Tudo isso os senhores juízes têm que avaliar, né, para aferir se nós estamos diante de uma exceção ou não. Exceção em relação ao risco elevado, que já alivia imenso, certo? Por que eu chamo a vossa atenção para isso? Repito, porque qualquer utilização de inteligência artificial por uma autoridade judiciária ou em seu nome, para auxiliar uma autoridade judiciária na investigação e na interpretação dos fatos e do direito, bem como na aplicação da lei a um conjunto específico de fatos, está sujeita aos requisitos da inteligência artificial de risco elevado, com tudo o que isto comporta, salvo se recair numa das exceções que eu estive aqui a elencar. E não vale a pena tentar contornar as exigências, porque a modificação de finalidade está regulada pelo artigo 23, número 3 do regulamento. Por exemplo, imaginem, hipoteticamente, que um magistrado utiliza um sistema de inteligência artificial de finalidade geral, ou seja, não especializado no direito, desenhado para dar respostas a questões várias, através de um sistema de chat com utilizadores. Um chat GPT na vida, ok? Imaginem que, hipoteticamente, um magistrado utiliza um sistema deste para, no caso, um modelo, para a determinação do direito aplicável a uma determinada situação fática, por exemplo, a redação de sentenças judiciais, por exemplo, hipoteticamente. Okay? Tudo isso hipoteticamente. O sistema de inteligência artificial de finalidade geral, que para estes efeitos assumimos que não é de risco elevado, passará a ser utilizado para uma finalidade de risco elevado e, como tal, classificado como de risco elevado, nos termos do anexo 3º, artigo 8º, letra B do regulamento. E, neste caso, seria um magistrado o responsável pelo uso, porque ele iria assumir a função de prestador, ou seja, ele estaria a modificar a finalidade e, portanto, a responsabilidade é dele. Tá? Estamos entendidos quanto a tudo isso? Hipoteticamente, tudo isso hipoteticamente. Portanto, eu já não ocupo mais meu tempo, teria mais coisas a dizer, mas fico por aqui. Muito obrigado. É a minha última intervenção? Ainda temos espaço depois para perguntas. Tá bem, senão eu queria dizer mais uma. Já não? Pronto. Então, doutora Sofia, força. Vou só dizer que a Alessandra já disse muito daquilo que eu ia dizer. Parece que já adivinhamos aquilo que eu ia dizer. Isto já tínhamos conversado sobre isto, mas eu penso que é muito, muito importante todos os colegas e quem trabalha na Justiça ter presente sempre esta questão de que aquilo que existe como risco limitado do chat GPT, Gemini, etc., quando é utilizado nas atividades que são, passa a estar sujeito aos mesmos requisitos. Então, o professor Soldamento diz que até ia andar tudo a fugir, portanto, o melhor é aqui a mensagem a reter é não fujam. Não fujam porque basta que tenha peso na decisão. Portanto, muito interessante estes inúmeros exemplos que deu aqui a senhora professora, porque eu já tinha-me tentado puxar mais pela cabeça, para além da tal ferramenta de pseudo-organização que, infelizmente, nos pusemos todos a desenvolver, porque ninguém se lembrava de mais nada do que fazer com a inteligência artificial que fosse admissível e pôs tudo a fazer pseudo-organização, que é uma das tarefas que o artigo diz claramente que não é de elevado risco. Portanto, vou abreviar então aquilo que ia dizer, só para vos dizer que daquilo que temos ouvido, e essa que é a minha preocupação, também aquilo que temos falado relativamente ao desenvolvimento de ferramentas para os tribunais, muitas vezes, e essa que é uma preocupação, porque aí certamente terá um peso significativo na decisão, tem a ver com a análise de grande volume de prova, nomeadamente, já uma vez fizeram um pedido de acesso a processos arquivados para desenvolvimento de uma ferramenta que tinha a ver com a análise das escutas. A conjugação das escutas é uma grande tentação para todos nós e para os juízes de instrução, tem que estar a validar nestes processos e em processos com milhares de documentos, ser precisamente aí que vamos utilizar, ou que tinha da maior utilidade, utilizar sistemas de inteligência artificial. Agora, a minha preocupação é que é mesmo aí que também irá existir maior risco de se indicar o resultado e de detectar algum erro, algum viés que possa haver por aquele caminho, não é? Portanto, ao mesmo tempo que é da maior utilidade, é também nas situações onde existirá maior risco. Outra situação que me preocupa também é que se fala muito da questão da utilização para decisões de ações de pequeno montante, ou decisões ações muito repetitivas, Nessas situações, a minha preocupação, mas ontem
já falámos aqui nisso, é que o ser humano, a tendência do ser humano é verificar, controlar 5, 10 vezes, 20, 30, na melhor das hipóteses, e depois começar a confiar efetivamente no resultado. E eu tenho, todos nós já trabalhámos com chapas em tribunais repetitivos, e isso às vezes também já nos acontecia com os números dos credores, e tenho algum receio que isso nos aconteça também na utilização destes sistemas. Não sei, depois tinha que se pensar, sem dúvida seriam de risco elevado, e portanto tinham que ser sempre acompanhados nesta tal gestão dos riscos, mas é um alerta que eu deixo aqui para os colegas e para os juízes e procuradores que utilizem em situações muito repetitivas, pois também há muito este risco, e que utilizem nesta análise da prova. Parece muito delicado, percebo que seja aí, que seja útil, mas parece mesmo muito delicado, e não sei qual seria o sistema de gestão de riscos que seria de forma a ser perceptível para quem vai validar ou para quem depois vai analisar a prova já em sede de julgamento, haver o risco dali haver algum erro. Depois também acho que já conversámos uma vez sobre isso, sobre a questão dos direitos fundamentais processuais. É também aqui que há o maior risco de prejudicar a defesa, de quem depois não tenha meios para eles próprios irem sindicar aquele resultado, isto sempre no pressuposto, e a professora já falou, eu também ia falar sobre isso, mas então já não vou repetir, mas é muito importante que fiquem cientes que isto passe, de que a transparência, ontem falamos muito sobre a transparência, sobre a literacia, mas também sobre a transparência, de que a transparência é a transparência do sistema, mas pressupõe também que quem utiliza que indique que naquele parágrafo, naquele cálculo, por exemplo, os colegas gostam muito também desta coisa para fazer cálculos, os juízes fogem um bocado dos cálculos, então gostam muito de pensar em usar estas ferramentas para fazer, calcula-me, se tivessem 10 mesas num espaço, gostam também sempre de utilizar, se calhar haveria outras ferramentas menos arriscadas, mas tem que se dizer que foi com recurso e dizer qual foi o modelo, qual foi a ferramenta, quais foram as questões colocadas à ferramenta. A transparência também está aí. Pronto. Uma vez disse isso à minha filha, que na altura ainda era estudante universitária, ela disse-me, nem pensar. Eu disse, vocês têm que ter a obrigação de transparência, vocês deviam dizer, nós quando fazemos uma tradução, também temos de dizer a tradução feita com recurso do DIPLI ou de outro sistema qualquer, não é? E aqui também vocês, ainda mais aqui, se fizeram chegaram a esta conclusão com o uso de um sistema de inteligência artificial, têm de dizer, isso é extremamente importante. Só mesmo para terminar, e nós falámos tanto, e eu tomo que esta conversa depois continuasse fora aqui desta conferência. Eu já tenho dito várias vezes no Conselho, acho era tão importante que fosse desenvolvido um sistema que fosse mesmo para esta finalidade específica. Nós sabemos, já me foi dito várias vezes, e nós sabemos que já há muitos colegas a usarem sistemas para uso geral. Isso não é o indicado. O indicado é que fosse, de facto, uma ferramenta com esta finalidade específica e com estas preocupações. Sim, são difíceis de cumprir, mas é possível dar cumprimento a estas. E estas exigências, estes requisitos são importantes para aqueles direitos que nós temos que defender em tribunal. Portanto, por outro lado, eu penso que era da maior importância, eu estou junto dos colegas diariamente, eu penso que era da maior importância haver, de facto, umas orientações muito concretas, muito sucintas, mas há algumas orientações sobre a questão do uso dos sistemas de inteligência artificial na justiça, já para alertar, nem que seja por este susto que nos deixou aqui a senhora professora, embora não sei como é que isto na prática, o que é que isto se traduz, se é responsabilidade disciplinar ou não sei o que é que estávamos a falar, de que se o juiz usar este sistema de inteligência dos ChatGPTs da vida, como disse, para uma atividade de alto risco, como é a decisão, que ele é que é o responsável, olha, talvez, se calhar, então por aí os colegas fiquem, infelizmente este país só funciona assim, sempre pregando estes sustos, talvez então aí, mas antes de estar-se a pedir responsabilidade, se calhar, dar aqui uma orientação, as pessoas estão cheias de trabalho, não têm tempo, infelizmente, nem para fazer formação, nem para tomar conhecimento de novos riscos, de novas áreas como estas e dos riscos que isto tem. Acho que umas pequenas orientações era da maior importância. Por último, e mesmo só para terminar, o que eu penso, e acho que é muito importante, era que houvesse maior conversa
conversa entre os vários interlocutores e as universidades e tudo mais que estão a pensar desenvolver estas ferramentas e que fossem conhecer os tribunais reais. Não desenvolvam esta ferramenta para um tribunal ideal, que não é o que existe em Portugal. Nós debatemos-nos diariamente com os maiores problemas nas coisas mais simples, como uma videoconferência, como uma gravação, como os sítios que vai abaixo, que não abre, que não tem qualquer identificação das peças processuais. Portanto, isto é o que nós trabalhamos no dia-a-dia. E é sempre muito triste eu dizer aos colegas, vou falar de inteligência artificial, e os colegas começarem-se a rir. Nós trabalhamos, isto é o nosso dia-a-dia. Vocês estão a falar de inteligência artificial, parece que estamos aqui há um abismo enorme entre aquilo. Infelizmente eu tive esse choque agora, porque voltei muito recentemente para os tribunais. Há um abismo enorme entre o nosso discurso político, entre aspas, das boas intenções de tudo o que há a fazer e aquilo que nós vivemos diariamente nos tribunais. Portanto, quando esta ferramenta tiver a pensar ser feita, vão aos tribunais, falem com os colegas, penso que isso é mesmo da maior importância, e se esta ferramenta for para ser desenvolvida pelo ICFES e pela forma como trabalha este Instituto, não tenho esperança nenhuma, não seja mais uma aplicação que vai ficar no papel, porque este Instituto trabalha em autogestão, não tem qualquer consideração pelos utilizadores que somos todos nós e, portanto, infelizmente será mais um objetivo cumprido do PRR sem qualquer vantagem para os reais utilizadores e para o cidadão em particular. Mas é tudo. Muito bem, eu vou utilizar esta última pergunta para dar uma resposta que, no fundo, me permita dar 3 notas, 2 mais objetivas, uma mais especulativa, porque a questão é se o RIA vai garantir a proteção de direitos fundamentais. As 2 notas mais objetivas têm a ver com os regimes efetivos, tivemos aqui já a falar muito sobre isto, mas acho que ainda não, se calhar não fomos ao ponto central, quais são os regimes efetivos de proteção de direitos fundamentais que o próprio RIA provê. E eu tenho usado uma distinção, já nos meus escritos, entre o que designo pelo regime geral de proteção de direitos fundamentais do RIA e o regime específico. O regime geral é composto por inúmeras normas, muitas das quais já foram aqui, aliás, há pouco na intervenção da professora Alexandra Silveira, apresentadas, e depois o regime específico é o artigo 27. O artigo 27, que muitos conhecerão provavelmente, prevê para o regulamento de inteligência artificial uma figura que foi, nem sequer da área digital, mas que foi trazida para a área digital pelo RGPD, depois foi colocada no DSA, que é a avaliação de impacto de direitos fundamentais. Claro que é uma avaliação de impacto que é muito fácil, já vou contar uma pequena anedota depois para terminar, de ser, eu diria, quase alvo de chacota, porque uma coisa é fazer a avaliação de impacto de um direito fundamental em concreto, de uma norma, e isso já dá muito trabalho, como qualquer pessoa que trabalha na área de proteção de dados saberá. As avaliações de impacto de proteção de dados são muito complexas, se forem bem feitas, se forem levadas a sério. Temos uma avaliação de impacto já com 5, 6, 7 artigos de direitos fundamentais, mas felizmente para um grupo muito restrito e com muita capacidade técnica e financeira no DSA, que são as grandes plataformas que têm que fazer a avaliação de impacto chamado risco sistémico, portanto, privacidade, proteção de dados, saúde pública. E eu não sei se foi ali um excesso de confiança do legislador da União Europeia, chegámos ao RIA e é toda a Carta de Direitos Fundamentais. Ora, fazer avaliação de impacto a priori, potencialmente, para todos os direitos fundamentais previstos na Carta, é algo que é fácil de se perceber que ou vai levar à falência das empresas ou não vai ser feito seriamente, e eu vou falar disso no final. E, portanto, nós temos 2 regimes, um que obriga a que quem é responsável por implantação de sistemas de IA, nomeadamente os tribunais, por exemplo, vá garantir que os direitos fundamentais, utilizando aquela sagrada trindade do RIA, que é saúde, segurança e direitos fundamentais, que é uma expressão que mostra bem qual é a ideia do RIA em termos gerais, que há aqui um padrão civilizacional, quase poderíamos dizer, que tem que ser garantido. Já vamos perceber qual é o impacto que isto tem em termos de proteção efetiva de direitos fundamentais. E depois temos o artigo 27. O artigo 27 é uma forma qualificada de proteção de direitos fundamentais na medida em que procedimentaliza aquilo que, na verdade, já decorre do regime geral. Enquanto no regime geral o RIA não diz como é que as empresas têm que garantir a proteção da saúde, da segurança dos direitos fundamentais, o que diz é o que é que se pretende fazer. Portanto, há um sistema de gestão de risco. O sistema de gestão de risco tem que assegurar a proteção da saúde, da segurança e dos direitos fundamentais. Tem que haver um human in the loop. O human in the loop é destinado a garantir a proteção da saúde, da segurança e dos direitos fundamentais. Como é que tu internamente fazes isto? Agora vai falar com as consultoras e com quem tu quiseres. O 27 não. O 27 procedimentaliza, diz, tu tens que fazer isto desta maneira. Pronto, e a pergunta, se calhar, de $1 milhão é qual é a diferença, porque é que há lá um regime especial, que aliás é um regime que se aplica a todas as entidades públicas, não sei se alguma vez olharam com atenção para o âmbito subjetivo do 27, é todas as entidades públicas e a quem faz scoring, segurança social e seguradoras, bancos, por aí.
E, portanto, qual é a diferença? Sendo um bocadinho cínica, a diferença é se quisermos, uma diferença de graduação da pena. E não estou a brincar, ou seja, se olharmos para o artigo que prevê as coimas no RIA, disse que uma das coisas, e posso ler a linha em que estou a pensar, deixem-me só aqui mudar para o meu RIA, se olharmos para o artigo que prevê as coimas no RIA, que é o artigo 99, e olharmos para a linha que prevê os critérios que podem ser utilizados para valorar, digamos, a medida da coima, na linha G diz o seguinte: o grau de responsabilidade do operador, tendo em conta as medidas técnicas e organizacionais que aplicou. Ou seja, não fizeste a avaliação de impacto do 27, é gravíssimo, porque eras obrigado e não fizeste. Não eras obrigado a fazer nos termos do 27, que é mais ou menos o setor privado todo, mas não cumpriste as normas que garantiam a saúde, a segurança e os direitos fundamentais, também não filaste esta linha G, e portanto eu posso valorar a coima pelo máximo. Isto obviamente é muito apetitoso para quem tem que aplicar coimas, porque as coimas em regra metade ficam para si, não é? Portanto não devemos levar esse fator motivacional que a economia nos ensina. E portanto este aspecto é importante. Isto é um elemento fundamental de proteção dos direitos fundamentais. Passa aqui a abordagem cínica, sim, por uma razão filosófica até, que é esta. Qual é o modelo de proteção de direitos fundamentais que a União Europeia está a adotar, pelo menos na área do direito digital, desde o RGPD? Um modelo que me parece, aliás, daqui coloco-me valorativamente do lado deste modelo e defendo onde for preciso, será a minha praia, que é este. Os direitos fundamentais na internet não podem ser defendidos no modelo clássico, que é quando tu vires o teu direito violado, usa os meios clássicos. Porquê? Porque mesmo que venhas a conseguir essa tutela pelos meios clássicos, é completamente irrelevante. A internet não espera por ti. E a amplificação de dano que a internet pode provocar, e se somarmos a internet à IA, que é onde ela vai atuar predominantemente, é uma explosão de dano. E, portanto, qual é o modelo? O modelo é, eu vou colocar a administração pública ao serviço da prevenção, ou seja, eu vou tentar evitar, um bocadinho quase em ficção científica, a violação do direito fundamental antes dele acontecer. Porquê? Porque, obviamente, a administração pública e as empresas, sobretudo a administração pública, têm muito mais capacidade de evitar o dano de direitos fundamentais, ou seja, há uma desproporção entre o custo da prevenção e o custo do enforcement após a violação do direito fundamental. E, portanto, cada vez que eu ouço alguém dizer é muito complicado para as empresas fazerem avaliação de impacto de direitos fundamentais, o preço é muito elevado. Temos que nos perguntar como sociedade se o preço não é mais elevado ter pessoas que reiteradamente a ter violações dos seus direitos fundamentais. É isto que temos que pôr na balança. E, portanto, a resposta não sou eu que a dou, é o direito da União Europeia que diz eu prefiro criar um sistema. E há países que dão outras respostas. Os norte-americanos dizem não, eu não quero pôr esse peso do lado da indústria, eu quero pôr esse peso do lado dos cidadãos. Os cidadãos que não estão bem vão para o tribunal. Pronto. E a luta nos Estados Unidos, por exemplo, é esta hoje em dia, com acórdãos recentes, como, por exemplo, Moody versus NetChoice, em que o Supremo norte-americano estava a decidir é se os algoritmos das plataformas deviam ser considerados liberdade de expressão das plataformas. Para um europeu jurista é uma discussão que nós nem compreendemos muito bem o que é que se estou para ali a falar. Não é? E, portanto, só para terminar, o modelo é um modelo claramente em que o chamado regime geral de proteção de direitos fundamentais, de avaliação de impacto de direitos fundamentais, e o 27 são o verdadeiro modelo de proteção de direitos fundamentais. Não é que, obviamente, eu não posso usar, lá está o direito de queixa, eu não posso usar a intimação, mas não é isso que verdadeiramente o legislador da União Europeia quer quando quer proteger os direitos fundamentais e quando fala de direitos fundamentais. Por isso é que na Europa se está muito a discutir nas faculdades de Direito a chamada eficácia horizontal de direitos fundamentais. A hipótese de eu, como particular, ir ter como uma entidade administrativa e dizer assim, tu, entidade administrativa, tens que fazer valer os meus direitos fundamentais perante outra entidade privada, um cidadão privado. Já não é aquele modelo liberal do século XIX em que os direitos fundamentais foram teorizados contra o Estado, porque o Estado era o único que tinha potencial para nos, de um ponto de vista completamente desproporcional, destruir. E, portanto, nós não poderíamos lidar com ataques nos tribunais de forma com a igualdade de armas. Ora, é fácil de compreender que, em alguns casos, o Estado português tem muito menos poder para prejudicar a minha vida do que, por exemplo, o Instagram, o Facebook ou o TikTok. Não é? E, portanto, a ideia de direito da União Europeia é essa. E, portanto, a proteção dos direitos fundamentais vai passar por um sistema de governance, por isso é que eu tenho tido tanto na minha intervenção hoje e sempre a tónica de governance, que é, a pergunta é, vai funcionar bem? Vai funcionar tão bem quanto o sistema funcionar em termos de governance em Portugal. Se tivermos boas agências, com boa coordenação, com meios para resolver, temos boa proteção de direitos fundamentais. Se não tivermos, não temos. E isso não é preciso olharmos para o RIA. Olhamos para o CNPD, temos aqui o Dr. Clara Guerra que pode, se calhar, ajudar a carpir as suas mágoas na área de proteção de dados.
A CNPD faz um trabalho incrível, mas faz um trabalho muito pior, e acho que ela concordará comigo, do que qualquer outra entidade, como por exemplo a CNIL ou as entidades dos Länder alemães, porque tem mais meios. Não é por falta de juristas qualificados, e portanto é a mesma coisa. Aliás, porque é que a ANACOM foi escolhida? Por exemplo, porque é que não se fez como em Espanha, que se criou uma entidade específica porque não temos dinheiro para criar uma entidade nova de raiz, e a ANACOM já tem lá os meios todos. E, portanto, o custo de contexto de dotar a ANACOM de meios é muito menor do que o custo de criar uma entidade nova pensada para, por exemplo, defender a inteligência artificial num contexto de direitos fundamentais. E isto é um problema. Portanto, os direitos fundamentais estão intrinsecamente ligados à capacidade dos meios administrativos postos ao seu serviço. E termino com uma questão que tem nada a ver com isto, tem a ver com um aspecto que foi referido pela doutora Sofia Vengorovas, eu queria só meter aqui a foice iniciar alheia, de certa maneira, que tem a ver com a questão dos datasets, que eu estudo muito na faculdade com o meu grupo de investigação e que me interessa muito e que é de facto um problema gravíssimo, e nos tribunais é muito mais. A maior parte das pessoas não tem noção, e recentemente houve uma conferência muito interessante em que estava o Sam Altman da OpenAI, e ao lado estava um professor de Stanford que perguntou a uma audiência semelhante a esta, era numa universidade, se as pessoas sabiam como é que se alimentava, qual é o dataset, que no fundo é a base de termos uma boa ou má inteligência artificial, qual era o principal fonte de alimentação do ChatGPT. E a resposta foi, ninguém sabia, não é? Então, estamos a falar de uma plateia que tinha muitos universitários, portanto, gente nova. E o professor diz, agora esqueci-me, calma, já me vou lembrar. Não é uma rede social, mas ainda é pior. É uma rede social que agora esqueci-me e tinha aqui o Reddit, obrigado, o Reddit. E metade da plateia, a gente nova da plateia, começou-se a rir, porque o Reddit tem tudo, desde o homem nunca foi à lua, é uma conspiração, até gatinhos fofinhos que se podem cruzar com cãezinhos para fazer uma nova espécie. Portanto, os malucos estão todos no Reddit. Também há coisas giras, atenção, também há coisas boas e pedagógicas no Reddit, mas há muita loucura, mentira, desinformação, além de coisas bem piores, no Reddit. Porquê? Porque é aberto. Ora, o que eu queria aqui, para meter a foice iniciar alheia, é porque é que no Brasil o CNJ, o equivalente ao CMCM, aprovou recentemente uma decisão para tentar harmonizar as ferramentas de IA? Porque no Brasil as decisões de primeira instância são abertas. E, portanto, o problema que nós teríamos em Portugal de fazer uma ferramenta dedicada para os tribunais em que o dataset não podia ser com dados abertos gerais, tinha que ser com dados abertos apenas interessantes para a justiça, e portanto estamos a falar de decisões, doutrina e eventualmente informação técnica nas jurisdições especializadas. Isto custa dinheiro, porque eu vou ter que pagar a alguém para fazer isto, eu não posso alimentar-me de dados abertos como por exemplo o Brasil pode fazer, que é criar um motor de busca e diz, lê todas as decisões de primeira instância do Brasil. E faz uma ferramenta. Obviamente que esta ferramenta vai ser muito melhor do que o ChatGPT, não há nenhuma dúvida. Porque a IA que nós temos, ontem o professor Paulo Sousa Mendes falava disto, a que temos a usar hoje em dia não é neuronal, é preditiva. E, portanto, se eu tenho todas as decisões, é muito melhor fazer uma previsão só com decisões judiciais do que com gatinhos ou o homem nunca foi à lua. Não é? Pronto. E termino com esta ideia para tentar responder à pergunta. Eu, a convite do professor Paulo Sousa Mendes, dou um módulo no LLM de IA e Direito da Faculdade de Direito sobre justamente direitos fundamentais e IA. E uma responsável pelo departamento jurídico de uma grande multinacional, que não interessa qual, mas que agora está muito na berra nos Estados Unidos, por ser próxima do presidente Trump, perguntava, isto do artigo 27, isto é só um tick da box, não é? Isto ninguém vai levar isto a sério, não é? E eu... Era o primeiro dia do meu próprio módulo, se eu dissesse que sim, era a mesma coisa que dizer não venha mais, não é? Portanto, tentei dar uma resposta que fosse, pelo menos que trouxesse os alunos, ainda por cima isto foi perguntado à frente da turma toda, e eu respondi a dizer, sim, é verdade, poderá vir a ser um tick da box, ainda por cima, obviamente, as empresas com mais dinheiro vão pedir às grandes consultoras para fazer um tick da box muito bonito, vai parecer que elas fizeram 15 mil coisas espetaculares. Quem é que pode desmontar este tick da box e torná-lo não apenas num tick da box? Como, por exemplo, faz, e novamente temos exemplos que isso é possível, tem a ver com uma questão de meios, quem é que vai fiscalizar o tick da box? Não é? Se eu tenho um AIPD que, por exemplo, vai à CNPD, a CNPD diz isto é uma parvoíce, isto não é nada, isto é para inglês ver, volta para trás, porque obviamente sabemos que se vier mais uma vez e a CNPD continuar a achar o mesmo, coima. E é isso que vai acontecer com o artigo 27. Portanto, a resposta para o artigo 27 é uma resposta bastante conhecida, que é, fizeste um documento muito bonito, pagaste não sei quanto a uma consultora e achaste que com isso está chave. Se realmente uma pessoa se queixar daquela avaliação de impacto e a entidade que é competente, e temos 14 em Portugal, portanto não nos podemos queixar à partida, não diz nada, diz está tudo bem, não é? Ou porque não tem mais, ou porque acha que sim, isso é um problema mais grave, é óbvio que não vamos ter proteção de direitos fundamentais. Pronto, só isto que queria dizer. Obrigado.
Bom, muito obrigado, professor. Hipoteticamente, nós teríamos tempo para perguntas. Não havendo tempo para perguntas, dou por terminado o painel. Julgo que o professor Vera Cruz queria dar umas palavras. Não. Pronto. Não havendo perguntas... Mas eu queria dizer uma última coisa. Acho que estamos mesmo sem tempo. Era só para cumprimentar o professor Vera Cruz, que eu no início fiz aqui alguns cumprimentos muito pontuais e não tinha cumprimentado o professor Vera Cruz, que é um caríssimo colega. Mas deixem-me só contar, e isto mesmo para terminar, que eu havia pedido, era mesmo só para terminar, e para nos rirmos um pouco, porque a vida também é feita disso. Eu, agora nas férias de verão, fui a Amarante ouvir um espetáculo do José James, já ficam a saber qual é o meu gosto musical. E então eu e o meu marido tínhamos deixado o carro mais longe do espetáculo e depois tivemos que caminhar ainda um trajeto às escuras. Fica a dica para as autárquicas, Amarante, trajetos, né? Não vale, portanto, fica aí, fica a dica. De qualquer forma, quando nós estávamos a caminhar no escuro, eu disse ao meu marido, olha aqui, isto lembra-me aquela anedota do Miguel Esteves Cardoso, a anedota do bêbado, que perdeu as chaves de casa no bosque. Não que nós estivéssemos, a caminhar, não que estivéssemos, mas lembrei, porque estávamos no escuro. E qual é a anedota? Um bêbado, depois de uma noite de copos, apanha um atalho e atravessa um bosque. Mas quando ele chega a casa, ele percebe que não tem as chaves. Então, ele põe-se a procurar ao pé de um poste de iluminação. Então, vem um polícia e pergunta-lhe, então, o que você está aqui a fazer? E responde o bêbado, eu estou à procura da chave de casa, quer dizer, perdi a chave de casa, estou aqui à procura, o que acha que eu estou a fazer? E pergunta o polícia, tá bem, mas onde foi que se perdeu? E ele responde, perdi no bosque. E por que está a procurar aqui debaixo do poste? Porque é só aqui onde há luz, caramba. Ora, qual não foi a minha surpresa quando eu entro no carro, ligo a internet do telemóvel para ouvir uma canção, e a primeira coisa que me aparece é a anedota do bêbado no bosque. E eu disse ao meu marido, mas esta coisa, passa a expressão, gravou-me estando no bolso de trás, com a internet desligada, e diz o meu marido, olha, boa sorte, se tentares desinstalar, o equipamento vai dizer-te que isto afeta as funcionalidades, e afinal tu desistes. Moral da história, e voltando à anedota do bêbado, por que nós estamos aqui hoje a discutir inteligência artificial e direitos fundamentais, se nós não vamos resolver este problema civilizacional? Porque é aqui onde há alguma luz. Apesar de todas as nossas fragilidades, limitações, procurarmos aqui é melhor do que nada. As chaves não estão aqui, mas no bosque nós estamos completamente às escuras, pelo menos por enquanto. Meus senhores, foi um gosto. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Bom, vou-me virar para ali e fica aqui. Já estourou o tempo, já estamos habituados que nestas coisas do tempo, a pontualidade. Mas surgiu uma pergunta, que é se um juiz pode até ficar sujeito à disciplina se usa a inteligência artificial para o julgamento. Não me levem a mal, aqui do lado do Centro de Inovação Jurídica. A independência de um juiz, a imparcialidade do seu juízo, implica que não possa usar no julgamento inteligência artificial, e eu explico. A ruptura, não há inovação sem ruptura aqui. Nós temos uma ocasião única para fazer umas rupturasitas. A reforma da justiça nunca virá pelo poder político, todos sabemos isso. Aqui não há reformas, aqui tem que haver rupturas. E a primeira ruptura é uma ruptura de mentalidade. Não se pode esperar que um juiz se comporte como um regulador, como um dirigente da administração pública, e não vai resolver problema nenhum recorrendo a esta selva normativa. Chamam de direito europeu. Isto é legislação comunitária. E eu duvido que a Comissão Europeia possa ir tão longe quanto já foi. Todos sabemos que os ditadores, vou dizer agora de uma forma diferente, o autoritarismo gosta de leis e regulamentos, seja eleito, seja imposto, adora isto. E isto é uma armadilha também. Portanto, o que é que se espera? Espera-se que consigamos fazer tribunais especializadíssimos nestas matérias, que haja muita regulação, não é connosco,
que haja muito jurista nas entidades regulatórias, eia, que haja meios alternativos de resolução destes conflitos, do frigorífico e tal. Espero que se deixe aos tribunais aquilo que é necessário que os tribunais façam, que são as questões essenciais. Porque não se pode confundir acesso à justiça com acesso aos tribunais, porque há muitos acessos à justiça até chegar aos tribunais. Se os juízes tiverem a possibilidade de ter boas assessorias, que vão saber isto tudo, que lhes vão dar a informação toda, os juízes têm que fazer o seu trabalho. Os juízes não fundamentam sentenças citando leis. A administração pública é que faz isso. As leis são feitas para que a administração pública, que é o braço armado do governo e tal. Os juízes, pelo amor de Deus, eu espero que os juízes decidam, explicando-me a mim as razões que os levaram a considerar aquela pessoa culpada ou inocente. E que não me atirem ali uma parafernália de leis a dizer está aqui o fundamento da sentença. Não, o fundamento da sentença está nas raciones de acidente. Eu estava a falar com o Domingos há bocadinho, desculpa, em confidência, e ele dizia, professor, quanto mais tudo isto, mais tenho que ir ao direito romano. E eu, deixa-me dizer-vos uma coisa, não é o direito romano, está morto. É o direito romano como uma metodologia de pensamento. Os jurisprudentes romanos tinham uma metodologia de pensamento. E é isso que vocês fazem jurisprudência, têm que ser jurisprudentes e têm que ter essa metodologia de pensamento. É uma ocasião, repito, única. Esta coisa da inteligência artificial é uma ocasião única. Não se pode transformar o Conselho Superior da Magistratura no Ministério da Justiça pequenito, não é? Não cabe ao Conselho Superior da Magistratura administrar a Justiça, que é também uma expressão um bocado complicada. Não sei se a Justiça se pode... não sei se pode administrar, acho que a Justiça deve ser dada, administrada a outros setores, mas fica a ideia. Em termos daqui do Centro de Inovação, o que nós procuramos é, sobretudo, este momento, em que se dá ao juiz a possibilidade de ele, em vez de ser um técnico do direito, ser uma pessoa com cultura jurídica capaz para explicar muito bem as razões de decidir, ter uma boa assessoria que lhe leve toda a informação necessária para fazer as coisas, mas que não use isso. Estava ali a dizer ao Dr. Sousa Mendes, se usar, tem que dizer, e é melhor que nunca o diga. Muito obrigado.